Se esse projeto fosse aprovado na Câmara de Vereadores e eu fosse prefeito, eu vetaria esse projeto. E se o veto fosse derrubado, eu iria à justiça contra ele. Porque, antes de mais nada, esse projeto é inconstitucional. Porque ele viola um direito fundamental do professor, que é a sua liberdade de expressão. Tentar censurar um professor, e aliás não é surpreendente que aqueles que defendam esse projeto são os mesmos que sentem saudade da ditadura, da época em que os professores tinham medo de dizer o que pensavam na sala de aula, porque podiam ser presos e torturados. Eu sou frontalmente contrário a esse projeto porque ele apresenta uma dupla mentira. Primeiro, de que é possível ter alguém sem opinião. Não existe ninguém sem opinião. Todo mundo tem uma opinião. Pode até não saber qual é, mas alguma tem. Ou seja, olha a realidade a partir do seu lugar e não a partir de um lugar neutro, de fora da história, da cultura, da memória. Isso não existe. Segunda mentira desse projeto, de que ele quer garantir uma escola plural. Mentira. Ele quer justamente o contrário, acabar com a pluralidade. O lugar da escola é o lugar do debate. Eu sou a favor, sim, de uma escola que apresente todas as visões sobre todos os temas, em que as pessoas se sintam livres para defender a sua opinião, mas jamais a ideia de censurar um professor, ou pior, de afixar cartazes, como propõe o projeto, na sala de aula, uma espécie de jogar o aluno contra o professor. Para onde que vai essa educação? Um cartaz afixado em sala de aula dizendo que se o seu professor fizer isso ou aquilo, ele deve ser punido? Como é que a gente imagina que isso vai melhorar a relação entre alunos e professores? Não é por aí. Isso é coisa de quem não entende nada de educação, de quem entende de ditadura, de censura a professores ou a quem pensa de forma livre. Eu sou totalmente contrário. Olha, eu me posiciono hoje como cidadão, me posicionarei como prefeito. O projeto de lei, como ele está hoje, eu acho ele inadequado. Esse projeto de lei tem que ser aperfeiçoado. Eu tenho uma preocupação com a ideologização da escola e do ensino, não acho que isso seja adequado. Agora, da maneira com que está esse projeto de lei, eu acho que a gente vai inverter. E qual é a minha preocupação? De se tentar criar pessoas, jovens e crianças, que não tenham a possibilidade de ver o mundo aberto, que não tenham a possibilidade de conhecer diferenças e que não tenham a possibilidade de formar o seu próprio pensamento. Acho, muito objetivamente, do jeito que está o projeto de lei, eu, se fosse deputado federal, não o aprovaria. Acho que é uma ideia interessante da gente garantir um ambiente escolar mais neutro, mas eu acho que está se radicalizando para um outro lado, e eu sou contra isso. O Rio de Janeiro é a vanguarda do Brasil nas liberdades, na tolerância, no respeito às diferenças. E nós, no Rio de Janeiro, não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que as nossas escolas sejam um instrumento de tentar formar cidadãos de uma maneira ou de outra. O senso crítico é fundamental e vamos manter isso nas nossas escolas. Então, eu acho que a escola sem partido ela é produto de um pêndulo. O pêndulo foi demais para uma indoutrinação em sala de aula e o escola sem partido, ele pendulou para o outro lado. Eu sou a favor de uma educação crítica, uma educação multidisciplinar e interdisciplinar, em que o educando seja respeitado na sua possibilidade de olhar para diferentes correntes de pensamento. Então, eu sou contra a indoutrinação em sala de aula e eu não sou a favor do escola sem partido, e eu reconheço que o escola sem partido é uma reação a um processo de fazer a cabeça do aluno em sala de aula com uma imposição de uma visão de história, que de fato é bastante ideológica. Eu acho que o Escola Sem Partido, nesse sentido, ele não é um movimento duradouro ou uma ideologia que perdurará no tempo, mas ele é uma reação muito grande a essa questão. Desobediência civil. Esse é um projeto que, se acontecer, não pode ser um professor que ser preso. Eu sou professor universitário. Eu dou aulas, eu sou bacharel em Direito pela FRJ, sou mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, leciono em 2 universidades, na Baixada Fluminense, na Unig e na Uniabel. E, portanto, como sou professor universitário, isso não me atingiria. Mas se eu estivesse em sala de aula, né, na educação fundamental, que é onde que esse projeto visa atingir, eu jamais me curvaria a isso se se tornasse uma lei. Essa é daquelas leis que elas... primeiro, que não existe escola sem partido. Esse projeto é a escola do partido, dos partidos da grande burguesia, dos partidos que são responsáveis por todas as mazelas, pela corrupção, pela exploração, pela opressão que passa a classe trabalhadora no nosso país, né? E tem a tentativa de privar
a nossa juventude, as nossas crianças, de terem uma educação crítica e libertadora, para que eles possam ser manipulados e controlados pelos interesses dessa burguesia que defende a escola sem partido, porque, na verdade, é uma escola partidarizada. É uma escola que visa a ignorância, que visa a facilidade da manipulação da juventude, da classe trabalhadora, por eles que exploram e oprimem os trabalhadores. Então, sou contra, acho que essa proposta, inclusive, não vai passar, não tem condições, e eu acho que qualquer professor que se preze, que seja professor, e eu estou falando aqui na condição de professor, mesmo que seja lei, jamais vai se curvar a uma ditadura a esse ponto, um obscurantismo, como querem fazer dentro da escola. A escola não é lugar de obscurantismo, a escola é lugar de clarear as ideias o mais amplo possível. Olha, me parece que as penas imputadas são rigorosas demais. Por outro lado, você ter... Como é que funciona isso? Eu sou Flamengo. Aí eu entro na sala de aula, se o aluno não for Flamengo, ele não vai ter nota boa. Eu defendo uma posição, se o aluno defender uma outra posição, então acho que a escola tem que focar no aprendizado da criança. Quando eu já peguei algumas reclamações, né? O sujeito que fez uma determinada prova e ele era contrário a uma posição política do professor. E aí o professor deu uma nota 0, porque o sujeito era contrário ao impeachment, a favor do impeachment e assim por diante. Não me parece que esse é o debate fundamental na sala de aula, em especial na pré-escola, né, no Fundamental 1. Depois a criança começa a ficar mais velha e tal. Mas eu sou favorável que haja o debate na escola e que o professor possa levar o debate, mas sempre com as duas posições. Olha, existe essa possibilidade e existe essa outra possibilidade. O Escola Sem Partido é um dos maiores retrocessos que a gente pode imaginar, né? Eu acho, sinceramente, que a direita, os setores mais conservadores, eles já foram mais bem representados, né? Quando o ministro da Educação recebe Alexandre Frota para falar desculpa, mas é importante caracterizar isso, recebe Alexandre Frota para ser o mentor de um projeto pedagógico, é porque esse setor conservador está muito mal, né? De representatividade, de ideia de um projeto pedagógico, né? Imaginar que Paulo Freire é um inimigo dos maiores educadores de todos os tempos, reconhecidos no mundo inteiro, livro traduzido em dezenas de idiomas, né? A gente precisa de mais Paulo Freire. Não existe escola com partido, mas existe uma necessidade da escola ter pensamento crítico, da escola fazer sentido, da escola ter pertencimento, né? Isso sim. Imaginar que você possa criminalizar um professor porque ele tem uma opinião. A escola não é lugar disso. A escola é lugar da liberdade, da diferença, do encontro. A escola tem que ser estimulada para ser um lugar do pensamento, não de uma ideia totalitária de sociedade.